Oh, glória a Deus, bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração, mas antes quero te pedir um favor, se inscreva nesse canal se você não é inscrito, deixa aí o seu joinha, o seu comentário e compartilhe esse vídeo para a honra e glória do Senhor. Vamos para a palavra de Deus? Olha que forte isso aqui, olha que entendimento que o Espírito Santo nos deu. Diz assim a palavra, Atos 19, versículo 11 em diante. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Olha que interessante o versículo 14. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Vê algo muito forte ao meu coração, e eu quero compartilhar com você. O diabo não vai respeitar uma pessoa, irmãos, porque ela é pentecostal, ou porque ela é da igreja neopentecostal, ou porque ela é de uma igreja tradicional. Não. Pelo contrário, ele não respeita porque a pessoa faz parte de uma igreja. O diabo respeita quem tem a palavra, que pratica a palavra. O diabo respeita aquela pessoa que sujeita a Deus. A Bíblia diz, no livro de Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E o maior exemplo disso é Cristo nosso Senhor. O nosso Senhor, quando foi levado pelo Espírito ao deserto, ele foi tentado. E ali, quando vinha uma tentação, Jesus usava o quê? A palavra. E Jesus resistiu até o final, até que o demônio fugiu. O demônio foi embora. Então tem muita gente se enganando, que pensa que o diabo vai respeitá-la porque ela faz parte de uma igreja tradicional, uma igreja neopentecostal, uma igreja pentecostal. Eu não estou falando aqui mal das igrejas, não é isso que eu quero falar não. Louvado seja Deus pelas igrejas que pregam o evangelho, não é isso que eu quero falar. As pessoas precisam despertar e ser praticante da palavra e não somente ouvinte. O diabo tem medo da palavra, ele respeita a palavra, em nome de Jesus. Aqui nós estamos vendo um caso de 7 filhos de Seva. Esse Seva, ele era conhecidíssimo, porque esse Seva, diz aqui a palavra de Deus, que ele era o principal líder dos sacerdotes. Ele era um líder dos sacerdotes, e os seus filhos, que eram 7, viram um demônio manifestado e foram expulsados, dizendo, e é claro, está escrito aqui, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Quer dizer, eles estavam se apoiando na fé. Eles estavam se apoiando na fé de Paulo, mas eles não tinham uma fé própria, eles não tinham uma vida com Deus, eles não tinham um compromisso com Deus. Tem gente que acha que só porque é filho de sacerdote, filho de pastor, ou porque nasceu dentro de uma igreja, mas se não tiver compromisso com a palavra, o diabo não respeita não. E aqui diz a palavra claramente que o demônio disse: eu conheço a Paulo, eu sei quem é Jesus, mas vocês não conhecem. Se você ler Marcos, você pode confirmar lá, capítulo 1, versículo 24, quando Jesus estava na sinagoga ministrando, manifestou um demônio lá. E o demônio, quando manifestou, ele disse: vieste a destruir-nos? Bem seis quem é
o Santo de Deus. O diabo sabia que era Jesus e sabia também que era Paulo, porque aqui nós vimos que Deus fazia maravilhas através das mãos de Paulo. Ele expulsava os demônios. Atos 16 em diante diz que ele expulsou um demônio que usava uma jovem, um demônio de espírito de adivinhação. Ele expulsou. Então o demônio sabia quem era Paulo, que era um servo de Deus, tinha compromisso com a palavra, e principalmente Jesus, é óbvio. Não adianta tentar, como eles tentaram expulsar o demônio, tentar fazer alguma coisa, não tem compromisso com a obra de Deus. Então o diabo não respeita quem não é praticante da palavra. O diabo não respeita só porque a pessoa congrega numa igreja. Não. O diabo respeita quem é praticante. E a palavra diz em Tiago 1,22, não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Eu senti de Deus trazer essa palavra ao seu coração. Tenha compromisso com Jesus, porque o diabo sabe quem é Jesus, quem é Paulo, quem é você. Eu quero dizer para você que se você tiver uma vida na palavra, ele vai saber quem é você. Ele sabe com quem mexe. Ele respeita quem é de Jesus e quem é da palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Ô glória, Deus abençoe.